Os primeiros exercícios que a gente vai ver são de Linear Equations and Functions, mais especificamente são os tópicos do Khan Academy, como Interpreting Linear Functions e Graphing Linear Equations. Começando com a interpretação de funções, esse exercício aqui a gente pode ver que o enunciado descreve essa equação e pergunta how many terms per hour does the pellet stove output? Ou seja, ele quer saber quantos terms, né, uma unidade de medida, que o pellet stove produz por hora. Ou seja, ele quer saber a slope do pellet stove. A gente sabe que a slope é um número multiplicando a variável e que, portanto, é 0,3. Passando agora para o segundo exercício, ele descreve um cenário em que esse hero tem, tem 200 créditos de uma sessão anterior que ele tinha e pergunta quantos pacotes de fotos, digamos assim, ele pode comprar para gastar todos os créditos dele. E como equação, ele nos diz que dá a quantidade de créditos sobrando, a gente pode resolver igualando C, né, na equação, o resultado da equação a zero. Daí a gente vai achar que ele pode comprar 5 créditos. Esse aqui ele pergunta qual a diferença entre o valor dessa função para 13, para um peru de 13 pounds, ou para um peru de 12 pounds. E como a gente viu no vídeo sobre o conteúdo, né, sobre a teoria de Linear Equations and Functions, a slope é exatamente isso, é a diferença entre o output de dois inputs consecutivos. A questão é que a gente acha que a slope é 1 sobre 4, mas o enunciado ele quer em minutos e a função ele diz que está em horas. Então é só multiplicar por 60, dividindo 1 sobre 4 por 60 é igual a dividir 60 por 4, dá 15 minutos. Esse aqui ele mostra que o Jacob e o Liam compraram uma câmera, né, fotográfica em lojas diferentes por preços diferentes e diz que essa equação descreve a relação entre quanto eles pagaram. Como a gente pode ver, o Liam pagou 1,1 o que o Jacob pagou, ou seja, o Liam pagou 10% a mais do que o Jacob. Ele quer saber o que o 1,1 significa, exatamente isso, que ele pagou 10% a mais. Isso porque quando a gente multiplica alguma coisa por 1,1, é como se a gente estivesse multiplicando por 1 e somando o resultado da multiplicação de 0,1, que é o 10%. Então, multiplicar algo por 1,1 é igual a multiplicar por 110%. Então, quer dizer que o Liam pagou 1,1, né? Pagou 10% a mais que o Jacob. Essa aqui estaria certa, mas está invertida, diz que o Jacob pagou mais. E essas aqui tem uma invertida errada e uma só errada, porque considera como se fosse uma soma, não uma multiplicação. Passando agora pro último exercício de interpretação, a gente tem esse aqui que é uma sample variant, né, um valor qualquer, que ele se dá por 220L, que é o número de low risk beneficiaries, mais 451H, que é o high risk beneficiaries. Como a gente pode ver, ele quer saber qual que é a interpretação por 451H, ou seja, tanto a variável quanto a slope, e tem as alternativas, né? Olhando, a gente pode ver, there are 451 high risk beneficiaries. Isso é mentira, porque a gente sabe que tem H, high risk beneficiaries. Esse 451 é um valor que multiplica o número para chegar num total de sample variance. The total variance due to high risk beneficiaries is 451. Sim, como a gente sabe que é o número de high risk beneficiaries, que é H vezes 451, é o total por causa deles, né? É o total independente deles. Passando agora para o segundo tópico, que é Graphing Linear Functions. O primeiro exercício ele pede qual equação é paralela a essa aqui e passa por esse ponto. A gente pode perceber, olhando as alternativas, que é sempre uma boa ideia dar uma olhada para ver exatamente o que ele quer que você calcule, né? Porque você vai ter que saber qual é a certa. Que todas estão na forma reduzida e a do enunciado não está.
Então a gente, colocando ela na forma reduzida, a gente tem que 3 sobre 4x mais 2 é igual a y. E como a gente sabe que uma equação, que uma linha é paralela à outra quando a equação tem a mesma slope, a gente sabe que a b e a c são paralelas. Agora, como não pode ter duas alternativas certas, a gente tem que testar para esse ponto, para ver qual delas passa. Para isso é só colocar menos 5 e menos 4 como x e y, né? E testar qual é verdadeira. No caso é a b, que desenvolvendo você vai ter que menos 5 é igual a 5, que é verdadeira, obviamente. E a c, que menos 5 é igual a 11, que obviamente não é. Passando agora para outro exercício. The equations below are graphed in the xy plane. Which equation graph will have a slope of 7 divided by 8 and a y-intercept of 3? Então, basicamente, a gente quer saber qual tem esse slope e esse y-intercept. A gente sabe que a slope vai ser igual ao termo que multiplica o x dividido pelo termo que multiplica o y. Então, a gente sabe que todos aqui, menos a c, podem ser. A gente também sabe que o y-intercept vai ser o termo independente, que são esses números aqui, quando eles estiverem para o outro lado, né, quando a gente passar eles matematicamente para o outro lado, dividido por 8, porque 8 é o termo que multiplica o y, né? Então a gente sabe que B é a alternativa correta, porque menos 24 você vai passar, para passar para o outro lado, né, para tirar ele daqui você vai ter que somar mais 24, e daí dividindo por 8 vai dar 3. Esse aqui daria menos 3 e esses aqui dariam 3 oitavos. Então só pode ser a B. Esse aqui ele te dá um cenário com uma equação que é U é igual a 9,8 H joules. E ele quer saber qual é o gráfico que te mostra o U versus T para um objeto de 1 kg, 2 metros, que é soltado de 2 metros de cima do chão, né? E é engraçado que aqui a gente tem meio que uma pegadinha da SAT, assim. Porque quando você olhar o que você sabe é que quando ele é soltado é 2 metros. Então quando ele estiver em 2 metros, a gente tem que ter que o U é igual a mais ou menos, né? 19,6 é basicamente 20. Isso deixaria a gente tanto com o C, com o A ou com o B. Mas aí que entra a parte da pegadinha que você não teria como saber porque ele quer U, porque o gráfico é U por T, mas a equação é U por H. Então quer dizer que como o T não está relacionado com o valor do U, é uma slope de zero, é uma constante. Então só pode ser a alternativa C. O que eu recomendo para vocês é que sempre que vocês encontram assim uma pegadinha, entre aspas, né, para dizer assim, do SAT, vocês tenham um caderno ou um arquivo no seu computador, que seja, que vocês possam digitar ou escrever, porque assim vocês vão lembrar melhor delas e vai ser mais difícil de vocês caírem. Passando agora para esse exercício, ele quer saber qual linha é paralela para a linha que tem essa equação aqui e que passa por esse ponto. Como a gente pode ver, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é checar para ver as diferenças entre as alternativas. A gente pode perceber que a slope é mais ou menos a mesma, como a gente já viu na parte sobre conteúdo. É difícil ele pedir para se diferenciar entre a slope, sendo que o sinal é o mesmo, porque se muda tipo 1 ou 2, é difícil de ver, né, nas alternativas assim. E a principal diferença é o x e o y-intercept, então é o ponto que ele intercepta os eixos. Ele quer saber qual é paralela a essa daqui. A gente sabe que para calcular slope a gente tem que passar o y para lá e dividir, então seria 3 sobre 4, mas como eu disse a slope não é diferença, e que o y-intercept dela a gente consegue calcular igualando o x a zero, né, nessa equação aqui. Igualando o x a zero a gente tem que o y-intercept tem que ser 4, e a única que intercepta o eixo y no 4 é o c. Passando agora, ele quer, para o último exercício, né, do dia, ele te dá aqui um cenário com um gráfico,
e ele quer saber qual é a linha que é dessa equação, né? Essa aqui não é a equação que está no gráfico, essa é a equação das alternativas. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber as diferenças de novo. A gente pode ver que a diferença é de novo o x-intercept e o y-intercept, consequentemente. E, e que a primeira coisa e que a gente vai ter que achar um deles, né? Para ser um pouco diferente da última, eu preferi achar o x-intercept, só para mostrar que dá para fazer dos dois jeitos. Como isso aqui tem a slope e a gente não sabe a slope, né? E a gente tem que olhar no gráfico. E olhando no gráfico é fácil de achar que aqui a slope aqui é 7 e aqui é 7 e aqui é 5. Então a slope é menos 2. Com isso a gente consegue calcular igualando o y a zero, né? A gente consegue calcular que o x-intercept vai ser no ponto zero. E, portanto, né, como a gente sabe que ele vai ser que o y vai ser zero quando x é igual a zero, que ele cruza na origem, né, no 0.0, e que isso pode ser a alternativa B. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido ver, mais ou menos o que vocês têm que pensar quando vocês estiverem resolvendo esse tipo de exercícios, e que vocês façam mais exercícios também do Khan Academy, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente.